Olá, que prazer a gente poder voltar a estar juntos aqui com o Café e Fé. Este é um programa que visa poder tratar daquilo que há de mais importante neste mundo, ao meu ver, o Evangelho. Falar de coisas que trazem esperança. Falar da realidade mais profunda, que é o Deus que se encarna e que se importa para salvar a gente do jeito equivocado que nós vivemos, um jeito tão cheio de casuísmos, cheio de dificuldades relacionais. E a presença desse Deus entre os homens e depois levando esses homens a experimentar a grandeza da sua obra é algo que transcende essas riquezas insondáveis do Evangelho para nos libertar. Nós temos aí os links das nossas redes sociais que estão na tela do seu iPhone, iPad, do seu smartphone, qualquer um que seja, da sua TV, para que você possa conhecer mais o nosso material e participar aqui conosco, trazendo sua palavra, sua sugestão. Nós vemos você como um parceiro, como alguém que está aliado ao programa, não é uma coisa desconexa. Você pode nos ajudar muito na sua intercessão, na sua oração, no compartilhamento do conteúdo e também, se for o caso, nos ajudando na manutenção, contribuindo. Nós vamos para um pequeno devocional e voltamos já já. Bom dia a todos. Nós estamos aqui num devocional e eu queria ler com vocês e tratar sobre um tema de tão grande importância. Eu vejo esse tema, a ansiedade, a preocupação e o quanto a Bíblia, a Palavra de Deus, fala sobre esse assunto. E eu queria ler com vocês nessa manhã um texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, onde o apóstolo Paulo nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Presta atenção. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu tenho visto, não só na minha vida, mas na vida de tantas pessoas, que a ansiedade tem feito tanto mal. E quando nós pegamos esse texto aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele vai falar sobre esse assunto: não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu ouvi uma vez, uns anos atrás, uma definição de ansiedade que eu gostei demais. Ela diz assim: o que é ansiedade? É um sentimento íntimo de apreensão, de mal-estar, de preocupação ou angústia ou medo, acompanhado de um despertar físico intenso. Então, a ansiedade é isso, é esse sentimento íntimo. Você presta atenção que ele começa no íntimo, é lá dentro. Então, essa ânsia, essa preocupação, esse sentimento íntimo de apreensão, de mal-estar, de angústia, medo, e aí vem o acompanhamento dele, que vai um despertar físico intenso. Porque você vai descobrir hoje que a ansiedade está muito ligada à nossa mente. Hoje um bom médico vai falar sobre as doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? É uma doença que antes dela acontecer no meu corpo, ela começa na minha mente, com minhas ansiedades, com os meus medos, com as minhas preocupações.
Então, essa definição de ansiedade para mim aqui eu acho maravilhosa. E algumas pessoas chegam a dizer que a ansiedade é o mal do século XXI, é o mal do nosso tempo. Mas aí a gente precisa olhar essa carta de Paulo aos Filipenses, quando o apóstolo Paulo a escreveu, ele escreveu no ano 53, no ano 58 depois de Cristo, e ele já está tratando sobre esse assunto, ansiedade e preocupação. É uma das cartas que Paulo escreveu na prisão. Aliás, o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas na prisão. Nessa carta, ele vai tratar sobre os ladrões da alegria. Ele vai falar sobre os 4 ladrões da alegria. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta ela tem um conteúdo muito sólido, um conteúdo muito maravilhoso, porque nessa carta vai aparecer 19 vezes a palavra alegria. O apóstolo Paulo está preso, o apóstolo Paulo sabe que vai morrer por decapitação e ele escreve uma carta que transpira alegria. E tem um estudioso chamado Warren Wiersbe, ele fala dos 4 ladrões da alegria de Filipenses. Ele vai falar que o primeiro ladrão da alegria no capítulo 1 de Filipenses são as circunstâncias das nossas vidas que nós não conseguimos controlar. O capítulo 2 ele vai falar das pessoas que roubam a nossa alegria. O capítulo 3 ele vai falar das coisas. E no capítulo 4 ele vai falar da ansiedade, da preocupação. Então nós precisamos aprender em Deus a não andar ansiosos e preocupados. Que o Senhor dê a vocês e também a mim essa sobriedade de podermos olhar somente para Jesus, o autor e consumador da fé, porque somente nele nós vamos encontrar paz e descanso para as nossas vidas. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, em nome de Jesus. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Recentemente eu ouvi uma palavra de um cientista sobre a questão da gratidão. E eu hoje quero trabalhar um pouquinho isto aqui junto com vocês, mas antes da gente lidar com essa questão, vamos pedir a Deus para nos dirigir a sua vida, governar, porque ainda que nós não consigamos entender a grandeza da oração, esta é uma força que move céus e terra. Vamos orar. Querido Pai, eu estou diante do Senhor para suplicar que Tu venhas operar em nós, nas nossas vidas. Nós somos tão presos a conceitos e preconceitos, nós somos limitados e temos dificuldades de descansar. E muitas vezes somos inconformados e murmuradores e críticos. E eu te peço que Tu trabalhes conosco de tal maneira que nós sejamos libertos dessa cultura da reclamação e ganhemos a dimensão da gratidão, porque a Tua palavra é muito clara nesse aspecto. E o nosso cérebro precisa ser curado e tratado pelo Senhor, para que nós sejamos gratos em todas as coisas. E é com essa gratidão que eu também encerro esse momento, em nome do Senhor Jesus, descansando na suficiência dEle. Amém. O apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta aos crentes de Tessalônica e ele chega nesse ponto que ele fala sobre o regozijo
ele diz: regozijai-vos sempre. Alegria é fundamental. As pessoas que não exercitam a alegria, elas estão atrofiando as suas emoções. Alegria não é uma coisa circunstancial, não é uma coisa que, porque ficou fácil, está bom aqui, ou alguma coisa interessante, eu vou me alegrar. A alegria é um exercício da vontade. Quando ele usa aqui o imperativo, alegrai-vos sempre. Em outra carta aos Filipenses, ele disse, regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É porque eu posso fazer isto em meio às dificuldades. É um exercício. As minhas pernas estão ficando mais velhas e eu tenho que exercitá-las na academia, eu tenho que fazer exercício, senão elas vão atrofiando. A alegria é um exercício espiritual muito importante. Depois ele fala assim, orai sem cessar. Como assim? Como respirar. A gente respira sem cessar, ao momento da inspiração e da expiração. E nós podemos viver uma vida em oração permanente, falando, conversando com Deus e com as pessoas de modo descontraído. E em seguida ele usa a expressão, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa expressão aqui foi o que motivou o cientista a fazer exames no cérebro e verificar que quando a pessoa ela está exercendo a gratidão, ela tem um desenvolvimento diferente nas suas sinapses nervosas. A gratidão está sendo considerada o melhor remédio para a saúde. Quando você enfrenta as dificuldades e ao invés de ficar imobilizado pelo problema, você começa a ser grato. E isto é como que tirando as amarras do problema. É o melhor estímulo para o sucesso. Empresários que têm exercido a gratidão, eles veem o seu trabalho na empresa e o seu desenvolvimento empresarial com outra perspectiva. E ele diz que é a melhor motivação para os relacionamentos. Quando você convive num meio grato, onde se exerce a gratidão, não há coisa melhor. Um grupo de estudantes, ele tinha que fazer a lista das coisas que consideravam hoje as 7 maravilhas do mundo. Então eles tinham que desenvolver e fazer lá na escola, e depois de algumas discordâncias, foi feita uma lista com as mais votadas. Então nós temos as pirâmides do Egito, que ocuparam o primeiro lugar, o Taj Mahal, o Grand Canyon, lá nos Estados Unidos, o Canal do Panamá, o Empire State Building, que hoje está superado, mas dentro da realidade histórica, a Basílica de São Pedro e a Muralha do Egito. Perdão, a Muralha da China. A Muralha da China. Enquanto os votos eram colhidos, a professora notou que uma aluna não tinha entregue o seu papel ainda. Ela veio até em sua direção e perguntou se ela estava tendo dificuldade em colocar. É
Um pouco, respondeu a menina. Eu não consegui me decidir porque são tantas as maravilhas que eu não consegui. Então a professora disse, leia a sua lista para nós, vamos ver se nós podemos ajudá-la. E a menina hesitou um pouco e depois leu. Acho que as 7 maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, saborear, rir e amar. Você sabe o que foi que aconteceu? Silêncio profundo na sala. Porque nós não vemos que ver é uma maravilha. A grande bênção de alguém poder enxergar, poder ver esse universo lindo, ver o macrocosmos, as estrelas, ver um céu à noite, assim, num lugar, como é lindo. Ou ver uma plantinha, você não dá muito valor à sua vista, à sua visibilidade, à sua visão, mas essa é uma maravilha. Eu vi uma história de um moço que estava andando num ônibus lá na Europa, e ele passava assim num local e ele disse, mas que lugar lindo. Era um lago bonito, mas que coisa mais linda, em todo lugar que ele achava assim, ele dava aquele grito de admiração, que coisa mais linda. E os passageiros, acostumados a ver aquilo tudo, virou para ele e disse assim, rapaz, por que você acha tudo tão lindo assim? Ele disse, rapaz, eu fiz uma cirurgia, eu era cego, eu fiz uma cirurgia faz 30 dias que eu estou vendo e para mim tudo é lindo demais, é tudo tão maravilhoso. Nós nos acostumamos com as coisas e nós não somos gratos pelo que nós estamos vendo. Nós não somos gratos pela realidade. Então, ouvir, olha que coisa mais preciosa. Eu agora estou usando um aparelho auditivo para melhorar a minha audição, mas como ouvir é bom, você ouvir uma boa música, ouvir porcaria também é ruim, né? Mas ouvir uma boa música, você poder tocar, sentir a coisa, você saborear, olha a diversidade dos sabores, você poder rir, olha que bênção, ser alegre. Gente, eu concordo com essa menina, que as maravilhas da criação, as maravilhas da sensação humana são muito, muito melhores, muito maiores do que as pirâmides do Egito, do que o Taj Mahal, do que o Grand Canyon, no sentido da sua grandeza. Tudo isso é maravilhoso. Mas se nós não tivéssemos os sentidos, nós não teríamos nenhum sentido de ter essas coisas todas. Então, ser grato é algo extraordinário. Eu vou dar uma paradinha aqui e já nós voltamos. Você é uma pessoa grata ou você faz parte daqueles que estão sempre reclamando? Reclama de tudo neste mundo. Deus criou o universo e viu que era bom.
em Gênesis capítulo 1, verso 10, a porção seca que Deus chamou terra e o ajuntamento, e viu Deus que era bom. Deus criou os vegetais e disse que era bom. Deus criou os animais e viu que era bom. Deus criou o homem e a mulher e viu que era muito bom. Mas este homem e essa mulher caíram no pecado e vivem hoje uma história da dominação do pecado, e essa dominação do pecado tornou o ser humano um ser ingrato, um ser que sofre demais quando as coisas não estão do seu jeito. Eu quero ler aqui uma história, eu vou ler mesmo. É uma história que eu achei muito interessante. Quem dobrou o seu paraquedas hoje? O Charles Plumb era piloto de um bombardeiro na Guerra do Vietnã. Depois de muitas missões de combate, seu avião foi derrubado por um míssil. Plumb saltou de paraquedas e foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras relatando sua odisseia e o que aprendera na prisão. Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem. Olá, você é Charles Plumb? Era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo? Sim. Como você sabe? Perguntou Plumb. Era eu que dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Plumb quase se afogou de surpresa e com muita gratidão respondeu: claro que funcionou. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Muito obrigado. Ao ficar sozinho naquela noite, Plumb não conseguia dormir, lembrando de quantas vezes havia passado por aquele homem no porta-aviões e nunca lhe disse nem um bom dia. Era um piloto arrogante e aquele sujeito um simples marinheiro dobrador de paraquedas. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente no barco, enrolando os fios de seda de vários paraquedas, tendo em suas mãos a vida de alguém que não conhecia. Agora Plumb inicia suas palestras perguntando à sua plateia: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Todos temos alguém cujo trabalho é importante para que possamos seguir adiante. Precisamos de muitos paraquedas durante o dia. Paraquedas físicos, emocionais, mentais e espirituais. E nós somos gratos a todas essas pessoas que estão fazendo alguma coisa, dobrando o nosso paraquedas. A pessoa que cozinha, ou no restaurante em que nós vamos lá comer, você já parou para agradecer aquela pessoa? Ou ela é só um detalhe, uma coisa que está lá fazendo a obrigação dela? Eu ouvi a história de um coral em que o maestro era um homem cheio de dores. Ele sofria de dores musculares, de uma mialgia generalizada. Mas ele
não aceitava membros do seu coral que não fossem pessoas que tivessem dores, que eles tivessem alguma doença, mas que eles não se lamentassem, que eles não fizessem o dó-dói. Porque nós temos, às vezes, fazemos da doença uma espécie de álibi para chamar a atenção dos outros. Para que as pessoas pudessem participar do seu coral, elas tinham que ter dores, mas elas não podiam comentar das dores nos ensaios, nem tampouco nas apresentações. Eles tinham que falar de outras coisas, não das suas doenças. Eles tinham que ser gratos por ter vozes para cantar e poder participar daquele coral. Dizem que o coral era muito bem afinado e era um prazer ouvi-los. Todos cantavam com alegria, alguns sentindo dores profundas, como aquele maestro, que não havia um dia que ele não sentisse dor. Mas ele tinha uma mente voltada para a glória de Deus, para a edificação dos ouvintes, e sabe o que acontecia? Muitos eram curados pela alegria que eles expressavam. Alguém disse que Deus prefere que tenhamos dor santa a prazer profano. Ser alegres e ser gratos parece que faz toda a diferença. Muitos de nós vivem lamuriando e a coisa piora, não ajuda em nada. Então, quando o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças, é porque esta não é apenas uma forma de se falar, mas é a realidade espiritual da nossa vida. O escritor inglês C.S. Lewis, escritor conhecido como aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, é mais conhecido, ele diz que o verdadeiro problema não está na razão, porque algumas pessoas piedosas, humildes e crentes sofrem, mas o verdadeiro problema está porque algumas não sofrem. E ele acha que o sofrimento é o megafone que Deus usa para nos chamar a atenção para Ele mesmo, para Deus. Quando o sofrimento, quando as dores, quando as dificuldades, quando os problemas nos chamam para Deus, nos alertam para Ele, nos levam para Ele, em vez de ser problemas, são bênçãos. E nós podemos, de certo modo, desenvolver um pensamento diferente. A gratidão está sendo considerado o melhor remédio para a saúde. Nós vamos produzir hormônios que são benéficos. Vamos produzir ocitocina quando nós somos gratos. Onde você está? Eu vou fazer a pergunta, em que coral você está cantando? No coral dos sapos, na beira do brejo, coachando com os problemas? Ou como os passarinhos nos píncaros, nos cumes das árvores do sofrimento, mas com alegria? Que Deus nos dê corações gratos neste mundo quebrado. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na minha vida. Deus abençoe a sua vida e vamos nos encontrar no próximo programa, se o Senhor assim permitir. Até lá.